cliente vai embora, qual o motivo que normalmente aparece? É preço? Foi para concorrência? Teve falta de interesse? Vou te provocar um pouquinho mais. E se o problema do abandono do seu cliente não for nenhum desses pontos? E se a sua empresa estiver perdendo clientes por falta de organização no atendimento? Isso mesmo. Falta de um atendimento estruturado. Hoje eu vou te mostrar como ferramentas ruins e a falta de organização no seu atendimento pode gerar a perda de muitos clientes. E olha só, muitas das vezes as empresas nem percebem isso. Isso acontece porque a maioria das empresas costumam analisar o churning no fim da jornada. Basicamente, o cliente cancelou e veio várias explicações, várias justificativas do tipo: ele não é perfil, ele achou caro, ele foi para concorrência. Mas na verdade, o churning, ele raramente acontece de forma repentina. Na verdade, ele é construído ao longo do tempo. E muitas das vezes ele começa no ponto mais crítico, que é o atendimento. Muito prazer, eu sou a Kelly Costa, uma das especialistas Sonax, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como a falta de estruturação no seu atendimento pode impactar em toda a receita da sua empresa e até mesmo no relacionamento com o seu cliente. Bom, muitas empresas acabam culpando o time por conta do número de clientes que estão abandonando a sua empresa. Só que na prática, o problema é a estrutura de todo o atendimento. Pensa comigo a seguinte rotina. O cliente entra em contato, espera mais do que deveria, ele precisa repetir informação, fala com várias pessoas diferentes e não tem continuidade no atendimento. E essa rotina não acontece porque o atendente quer. Na verdade, acontece porque a operação não está bem estruturada. E aqui entra um ponto muito importante. Os clientes não cancelam só por conta de preço. Muitas das vezes o cancelamento é porque juntou muitas experiências negativas no atendimento. E aqui vão 5 sinais de que a sua operação está gerando churn. Primeiro, tempo de resposta alto. Afinal, quando o cliente demora a ser atendido, a percepção de valor diminui. Ponto 2. O cliente precisa repetir informações. Isso gera uma frustração imediata e também aquela sensação de desorganização. Ponto 3. Atendimento sem contexto. Cada atendente fala uma coisa e o cliente não sente continuidade nesse atendimento. 4. Canais desintegrados. WhatsApp de um lado, telefone do outro, o webchat do outro, enfim. Um atendimento fragmentado e o cliente se sentindo ali perdido em meio a esse atendimento. E o seu atendente mais ainda, tá? Ponto 5 e mais crítico. A falta de ação sobre os problemas. O cliente reclama, mas ninguém age rápido. E isso só acelera o churning. E o maior problema é pensar que o churning começa na decisão de sair. Mas na verdade, ele começa quando a empresa não organiza o atendimento, não acompanha dados e não corrige falhas rapidamente. É nesse ponto que as empresas começam a perder clientes aos poucos. E aí entra uma verdade. As empresas maduras entendem que atendimento não é suporte. Na verdade, o atendimento é retenção. E retenção depende de processo e tecnologia. E na prática, nós temos a plataforma como a Sonax, que organiza toda a sua comunicação. Com a tecnologia certa, você tem telefone, WhatsApp e webchat, tudo em um sistema só. Elimina a fragmentação, melhora a experiência do seu cliente, melhora a sua gestão e, principalmente, facilita todo o processo dos seus atendentes no dia a dia. Afinal, com a tecnologia certa, a sua empresa tem histórico completo, o cliente não precisa ficar repetindo as coisas, organização do atendimento, basicamente é menos espera e mais eficiência em todo o atendimento. E aqui entra um ponto. Falando de eficiência, nós temos o Sonax Insight, que te permite identificar clientes insatisfeitos, filtrar NPS baixo, identificar atendimentos críticos, claro, agir rapidamente. Afinal, o Sonax Insight é um dashboard completo com ação imediata. Ou seja, você não vai somente analisar todos os dados do seu atendimento. Você vai analisá-los e já criar uma ação para conter ali em casos críticos de atendimento. Isso tudo em uma tela só, tá? Ou seja, um dashboard com ação resolve o problema antes dele se tornar crítico e antes do cliente pensar em abandonar sua empresa. Você percebe a diferença? Não é só sobre atender bem, é sobre estruturar o seu atendimento para que o cliente não se desgaste em todo o processo. E olha só, quando você melhora a sua operação, o seu cliente
cliente sente. E quando ele sente consistência, ele permanece com você. Então, se a sua empresa está perdendo muitos clientes, acho que vale a pena você analisar como anda o seu atendimento. Talvez ele seja um dos motivos de fazer o seu cliente desistir. Mas, com tecnologia certa e processos bem estruturados, o seu atendimento pode se tornar uma chave de retenção. E claro, com a Sonax você tem soluções completas em Omnichannel e gestão de dados para que, de fato, você consiga gerir todo o seu atendimento e fazer dele a chave para bons negócios. Então, se você ficou curioso para saber mais sobre o Sonax Insights, o Omnichannel ou alguma outra solução que nós oferecemos em todo o ambiente de comunicação empresarial, acesse o link que está aqui na descrição, converse com um de nossos especialistas. Eu tenho certeza que com a tecnologia certa e processos bem estruturados, o seu atendimento vai virar uma chave de ouro para a retenção dos seus clientes. É isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!